Fala moçada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo aqui ele é um vídeo bem tranquilo, bem especial, porque eu quero mostrar pra vocês uma das maneiras, claro que sempre vão existir várias, tá? E isso que é legal, a gente no SketchUp, a gente sempre vai ter várias diferentes maneiras de fazer uma mesma coisa, mas hoje eu quero mostrar pra vocês a maneira que eu mais utilizo para criar painéis ripados. Vocês já devem ter visto aí pelo título, porque é uma coisa que a gente tem visto cada vez com mais frequência, está presente nos projetos, nas criações. E o que eu vou ensinar para vocês vai servir tanto para vocês criarem um painel ripado, qualquer tipo de tecnologia, tá, de estrutura que tenha a presença ali de ripas. Então, painéis ripados, forro ripado, marcenaria ripado, vocês também podem utilizar essa técnica que eu vou estar ensinando hoje para vocês. Deixa eu ver o que mais. Vocês podem criar pergolados, tudo bem? Tudo isso que tiver essa estrutura de ripas, tá? Tanto na horizontal quanto na vertical, vai funcionar. E se você é novo na área e não sabe o que seria um painel ripado, eu vou pesquisar aqui com vocês. Eu abri o Pinterest, tá? O Pinterest aqui é uma galeria que ajuda bastante a gente na hora de pesquisar referências para os nossos projetos. Às vezes a gente está sem ideia, sem criatividade, e ele vai surgir alguns highlights aí para a gente se lembrar ou pegar alguns conceitos. Por exemplo, essa daqui, eu posso clicar, ele amplia, né? E aqui eu posso olhar, nossa, tá legal esse efeito de iluminação, eu posso ver outras referências aqui, essa porta mimetizada, né, chamada de porta invisível, ela também fica muito legal. Mas, voltando para o assunto principal do vídeo, o que seria um painel ripado? Tudo isso daqui que está aparecendo na tela para vocês é um painel ripado. Temos aqui alguns tipos de texturas, né, se a gente não quiser realmente criar o painel ripado, a gente pode simplesmente criar um novo material ali dentro do SketchUp e aplicar. Depois eu posso postar um vídeo também sobre materiais, configuração de materiais. Mas o ripado em si, ele geralmente é essa estrutura aqui, né? Que ela tem um vínculo ali, um recorte. Então vem uma ripa, um espaço, uma ripa, um espaço, uma ripa, um espaço. O que a gente tem que saber sobre o painel ripado, de um modo mais geral, mais amplo, é que ele existe diferentes larguras e profundidades. Mas, quando a gente vai falar de projetos de interiores, projetos de arquitetura, a gente acaba adequando, né, repetindo ali alguns tamanhos padrões. Como, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo de detalhamento para mostrar para vocês algumas coisas que são interessantes a gente observar. Olha que legal. Quando a gente está falando de marcenaria, principalmente, né, no projeto de interiores, o que acontece? A gente vai ter algumas limitações em relação à chapa de MDF. A mais comum é essa daqui, de 18 milímetros, tá? Mas, para facilitar os nossos cálculos, as nossas modelagens e o arredondamento lá dentro do SketchUp, a gente vai considerar ela como 20 milímetros ou 2 centímetros. E aqui é só um exemplo para vocês visualizarem o quão versátil pode ser esse tipo de painel, tá? Aqui temos um painel fino e bem espaçado, um painel fino e com os espaçamentos bem próximos, né? Aqui espaçamento de 9 milímetros. Aqui temos um outro tipo de painel com profundidade de 18 milímetros, largura, na verdade largura de 5 centímetros e largura ali de espaçamento de 18, tá? Isso daqui tudo são variações que a gente pode perceber ao longo dos nossos projetos. Então, assim, a ideia do painel ripado como um todo, como um contexto, é muito fácil. E aí vocês podem ir adaptando a cada tipo de projeto de vocês. Beleza? Mas sem mais delongas, deixa eu voltar aqui para o meu arquivo do SketchUp para mostrar para vocês o seguinte. Essa daqui é uma varanda gourmet que a gente faz nas lives lá do TikTok e do Instagram. Então, se você não me segue ainda, não deixe de me acompanhar por lá, porque eu faço live toda segunda, quarta e sexta-feira às 9h30 da noite. Beleza? Então vamos supor, vou aproveitar esse projeto, né, e vamos supor que eu queira fazer um painel ripado daqui, nessa parede, até esse limite da porta. O que eu poderia fazer? Primeiro, voltando um pouquinho aqui, a gente tem que entender que o painel ripado ele vai ter um fundo, tá? A gente pode simplesmente ter, então vou ter aqui uma ripa, por exemplo, deixa eu criar uma espessura para ela. Imaginem que ela está do chão até o forro, tá? Eu posso ter uma ripa assim e outras, né? Uma assim, uma não, uma assim, uma não. Mas o mais comum e o melhor, preferencialmente, a ser feito é que a gente tenha toda uma estrutura por trás, tá? Seria uma chapa lisa mesmo por trás. Então, o que eu vou fazer para agilizar o nosso processo? Aqui eu vou estar instalando o plugin 1001 Bit Tools. Então, deixa eu caçar ele aqui, porque ele vai ajudar bastante. Eu vou instalar a versão gratuita mesmo, tá? Que vocês também podem baixar de graça aí na internet, basta jogar 1001 Bit Tools, para vocês entenderem que é possível fazer absolutamente qualquer coisa com esse plugin. Deixa eu ocultar aqui o meu forro para facilitar. Eu vou primeiro criar um painel
E uma coisa que eu gosto, tá? É uma coisa que eu desenvolvi a técnica de costume. É, por exemplo, eu tenho que criar um painel até esse limite aqui. Então, para eu não ficar puxando e depois ter que, né, ficar ali quebrando a cabeça para saber se está reto, se não está reto, o que que eu faço? Eu crio um painel mais ou menos na direção que eu quero. Então, eu sei que ele vai subir até essa linha e depois ele vai vir até aqui. Isso daqui para mim já é suficiente para eu criar um grupo. Por quê? Depois que eu crio o grupo aqui, fica mais fácil eu manipular, tá bom? É sempre importante que a gente acabe criando os grupos para facilitar esse trabalho. E depois eu simplesmente aplico uma escala. Ó. Se ele fosse até aqui, eu puxaria até aqui. Se ele viesse até aqui, né, eu puxaria até aqui, como é o caso. Beleza. Feito isso, agora eu vou ajustar também, ó, na parte da altura, viu? Posso clicar aqui nesse eixo da escala e puxar para cima ou para baixo. Então, assim, com uma técnica que eu me acostumei, tá? Isso pode não ser muito funcional para você e tudo bem, tudo tranquilo. Então, aqui eu estou mostrando para vocês só um exemplo de como eu gosto de fazer. Agora eu vou dar 2 cliques nessa face, tá? Para entrar no grupo e conseguir editar ele. E vou dar uma espessura de 2 centímetros. Então, eu vou digitar aqui 0,02. Aqui a gente já tem o que seria o suficiente para o nosso painel de fundo. Beleza? Lembram que a gente comentou que a estrutura do painel ripado basicamente é assim? A gente tem uma forma aqui no fundo e depois as nossas ripas. Certo? Agora eu preciso criar uma segunda face, tá? Essa segunda face ela vai ser a referência do meu painel. Eu poderia também entrar aqui e pegar essa face, mas quando eu utilizar o plugin dentro dessa face do fundo, e por isso que eu gosto de separar, tá? Quando eu crio essa minha face utilizando uma das faces aqui do fundo, ela vai recortar, então vai ficar ripa e vazado, ripa e vazado, ripa e vazado. Mas isso não impede. Por exemplo, como eu tenho exatamente a mesma medida, então é nessa área que vai ser aplicado o painel ripado, eu posso dar 2 cliques aqui nessa face e observe que eu selecionei somente essa minha face aqui, né? A face e as arestas, o restante aqui eu não selecionei. E aí eu vou mover, ó, vou clicar aqui, posso clicar nela e mover, só que eu vou apertar o Ctrl, tá? E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, 0,02. Por quê? O que eu fiz até agora? Eu criei o nosso painel lá do fundo, tá? E depois eu criei uma cópia da face da frente, então ela não está colada, ó, se vocês observarem aí, ela não está colada. E eu vou criar um grupo, tá bom? Sempre criando grupos e subgrupos para facilitar a minha organização. Depois eu vou dar 3 cliques no painel do fundo para reagrupar ele, tá bom? Então, qual é a nossa estrutura do painel até agora? Aqui na parte, eu tenho um grupo primário, um grupo mãe, vamos chamar assim, e dentro desse grupo mãe eu tenho 2 subgrupos. Um grupo que vai ser o meu painel de fundo e outro vai ser só uma face onde eu vou estar trabalhando, beleza? O meu ripado. Sem mais delongas, eu vou dar 2 cliques novamente nessa face. E aí eu já configurei os atalhos, porque aqui ó, no menu de editar, se eu vier em... Deixa eu mostrar aqui para vocês, na verdade visualizar. Se eu vier aqui em editar componente, podem ver que eu tenho a opção aqui de ocultar o resto do modelo apenas apertando a tecla X. Certo? Então, quando eu entro em qualquer tipo de grupo e aperto ali a letra X, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, eu estou no grupo mãe, tá? Porque eu consigo selecionar os 2 subgrupos aqui e depois o que eu vou fazer? Eu vou entrar novamente no grupo da face e apertar a letra X, que aí fica muito mais fácil de eu trabalhar, porque eu tiro todo aquele excesso de informação. Quando eu clicar fora do grupo e for saindo, as coisas vão sendo reexibidas, mas como eu quero trabalhar somente nessa face, eu vou tendo uma visão mais limpa, beleza? Então aqui com o 1001 Bit Tools, o que eu vou fazer? A gente vai utilizar uma função, lembra que eu falei para vocês que a gente pode tanto criar painel ripado, brise, pergolado, tudo utilizando a mesma estrutura? Então a gente vai atrás dessa função aqui, ó. Eu vou utilizar o vertical, tá? Mas dependendo da sua situação, pode ser o horizontal. Nesse meu caso vai ser o vertical. Create Vertical Louvers, né? Que seria os nossos brises. Mas como a gente vai reduzir bastante a escala do brise, ele vai virar um ripado. Então vou selecionar aqui e pronto. Aqui eu já tenho todas as configurações que eu preciso. E uma coisa maravilhosa no 1001 Bit Tools é que ele mostra pra gente as dimensões aqui, tá? Ele tem uma cota, ó. A letra D vai ser a minha profundidade, que aí eu vou colocar 2 centímetros do painel. O T aqui seria a largura da minha ripa, então deixa eu voltar aqui, ó. Seria esses 150 ou esses 36 milímetros, tá? Seria essa letra T. O RS é o espaço do meio de uma ripa até o meio da outra, tá? É muito importante eu considerar esse espaçamento. E aqui a angulação, se ela vai ser girada, né, como o objetivo dela é ser um brise, se ela vai ser angulada ou não.
Então bora lá, bora colocar aqui as medidas. Vou colocar aqui 0,02. De frente também vou colocar 0,02. O espaçamento eu gosto de colocar 0,05. Por quê? Como ele pega na metade, então é como se sobrasse 1 centímetro aqui, tá? Desse painel, 1 centímetro do outro e 3 centímetros de um para o outro. Para mim, é um dos valores que eu gosto de trabalhar. E a angulação eu vou dar um Create 0. Aqui eu também tenho uma posição. Se eu selecionar, por exemplo, o Front, ele vai ser criado na parte da frente da minha face. Se eu clicar aqui em Middle, ele vai utilizar o meio da face para ser o meio do ripado. Então, se meu ripado tem 2 centímetros, então vai ficar 1 centímetro para trás da face e 1 centímetro para frente da minha face. Ou a opção de Back, que ele seria criado da face para trás. Vou deixar marcado o Back e vou dar um Create Lowers. E rapidão, tá? Vocês viram que eu nem pausei, não precisei pausar. Ele cria super rápido. Depois eu posso entrar aqui, ó, e dar 2 cliques para selecionar as linhas que sobraram da face. Lembra que eu falei para vocês que se a gente utilizasse a face original do painel do fundo, as nossas faces iam ficar vazadas, né? Deixa eu até mudar aqui o estilo para melhorar um pouquinho a visualização para vocês. Pronto, ó, melhorou. Então, imaginem que se aquela fosse a minha face original, certo? Então aqui eu teria os espaços vazados. Vou apertar Delete para apagar aquelas linhas ali, tudo bem? E olha, cliquei uma vez fora, eu já tenho aqui o meu painel ripado, posso até parar de visualizar aqui os perfis para ficar mais leve a visualização, beleza? E agora eu vou sair novamente, pronto, já tenho o meu painel ripado. Deixa eu reexibir aqui o meu forro, na verdade aqui eu tinha um espelho que eu ocultei para o vídeo, e só que geralmente o painel ripado ele possui uma textura, né? Possui alguma coisa mais que traz um detalhe maior, né? Pode ser uma cor lisa, pode ser um amadeirado. Nesse meu caso, eu vou utilizar o mesmo amadeirado dessa parte de cima aqui, que é um MDF Gianduia. Então, vou selecionar. E como está tudo em um grupo só, eu posso simplesmente pintar aqui por fora. Ele vai pintar todo o meu grupo. Se eu quisesse pintar somente, por exemplo, o painel do fundo, eu entraria no grupo, tá? Depois eu clicaria no grupo do fundo para pintar e pintaria. Aí, nesse caso, eu gosto de apertar ou Shift ou Ctrl para pintar as faces adjacentes também, tá? As faces que se conectam ali vão ser pintadas. E olha que legal, agora meu fundo está pintado, mas as ripas da parte da frente não estão, continuam brancas. E aí, se eu achar legal, eu posso pintar de outra cor, né? Fazer um preto e um cinza, um painel escuro com claro, tá? Vai depender muito do objetivo de vocês. No meu caso, eu vou pintar tudo exatamente da mesma cor. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui. Então, essa daqui seria a nossa visão inicial, tá, do painel. E eu vou até desabilitar aqui as arestas, as bordas, na verdade, para a gente ter uma visão final. E olha que bonitinho que ficou a nossa cozinha já com o painel ripado. É legal, né? Na verdade, reativar as bordas para ficar um pouquinho melhor. Então, aí eu poderia tirar um print e mandar para o meu cliente analisar. Poderia vir aqui e colocar um quadro decorativo e alguma coisa assim do tipo, certo? Mas é basicamente assim que a gente cria um painel ripado utilizando o SketchUp. E eu apresentei para vocês uma das funções do plugin Unity Tools. E aproveitando isso, eu quero também mostrar para vocês... eu quero mostrar aqui para vocês, pessoal, quem tiver interesse em conhecer o meu curso de plugins. Deixa eu mostrar aqui para vocês porque é um curso maravilhoso. Não é porque eu sou professor, mas é porque lá eu foquei exatamente em mostrar ferramentas que vão facilitar o dia a dia de quem precisa modelar, projetos de interiores, projetos de fachadas. O conteúdo é bem legal. E esse conteúdo, como um todo, a gente tem mais de 200 aulas e a gente também já tem mais de 100 plugins sendo ensinados no curso, tá? Agora sim, deixa eu ver se voltei para cá. Beleza. E olha que legal. Aqui a gente tem todos os módulos, desde o módulo de Seja Bem-vindos, como instalar. A gente passa pelos módulos básicos aqui, que são só 29 até agora. Depois a gente vai para o módulo de plugins que eu mesmo desenvolvo, tá? Então vocês não vão encontrar em outro lugar, a não ser ou no meu Instagram, que de vez em quando eu compartilho, ou no meu curso para ter acesso a todos. Depois a gente vem para um módulo aqui, por exemplo, dos avançados, o módulo do S4U, né? Família S4U. Só dessa família, né, desse conjunto de plugins S4U, são 32 plugins.
Então, assim, eu realmente gosto do tipo de conteúdo que a gente chegou, o nível de qualidade que a gente chegou. E se você tiver interesse, o link para participar da nossa comunidade Plugins Pro vai estar aqui disponível na descrição desse vídeo. Já ia falar na bio, mas vai estar na descrição desse vídeo. Então é isso, muito obrigado e a gente se vê na próxima aula.